Querido Mestre Jesus, nosso amado benfeitor maior, nosso professor, nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, para compreender um pouco mais sobre a vida no mundo espiritual. Como somos gratos, Senhor, por essas páginas, por essa mensagem. Somos gratos por todo o trabalho dos benfeitores, André Luiz, Chico Xavier, todos os nossos amigos no plano espiritual que trabalharam para deixar essas mensagens. Somos gratos, Senhor, por todo esse conhecimento que nos ajuda nos problemas da vida, que nos ajudam nos nossos desafios, que nos auxiliam na nossa evolução. Que nós possamos, Senhor, compartilhar esses conhecimentos com os nossos irmãos que tanto necessitam. Que de alguma maneira, Senhor, nós possamos ser luz onde formos, onde estivermos, no nosso trabalho, na nossa roda de amigos, em todos os lugares, Senhor. Nós agradecemos aos nossos amigos do plano espiritual que estão aqui conosco para nos auxiliar, nos intuir ou para estudar conosco. Muito obrigada, Senhor, que o nosso estudo seja proveitoso e que nós possamos levar essas reflexões para os nossos dias. Obrigada, Senhor, fique conosco hoje e sempre. Amém. Obrigada, Lu. Então, já a Adriana que apresenta para a gente o final do capítulo 2. Tá liberado, Adri. Deixa eu abrir Estava abrindo meu microfone aqui. Aqui. Vocês estão vendo página inteira? Então, tá bom. Então, vamos lá. É a última parte do capítulo 2, né? A palestra do instrutor. Então, é a palestra do Gúbio. Então, ele falou coisas muito interessantes até agora. E para não repetir tudo que o Daniel e que o Alexandre apresentaram nas duas últimas vezes, porque senão vai ficar muito, muito longo, eu coloquei só o finalzinho da apresentação do Alexandre, peguei a última página do que ele tinha apresentado, para a gente poder fazer a sequência, tá? Então, o Alexandre estava falando da questão das forças vivas, né? Porque o Gúbio falou que virtudes não são apenas palavras ao vento. Então, que essas virtudes são forças vivas. E que se a gente não desenvolve as nossas qualidades morais verdadeiras, a gente não tem como ascender. Então, quando a gente se apega a recursos externos, ilusões, isso daí impede que a gente consiga progredir, né, mais rápido. Então, precisamos desenvolver internamente essas virtudes e isso depende da nossa vontade, né? Então, a gente tem que se esforçar. Aí o Alexandre ainda comentou bastante sobre a questão da vontade, né? Foi bem interessante. E ele colocou esse esqueminha aqui, por exemplo, deu o exemplo da caridade do perdão. Então, quando você age na caridade, você perdoa, você muda a estrutura mental. Então, você constrói uma nova vibração, você mudando a tua vibração, você se conecta com o plano espiritual mais alto, com os benfeitores. E isso muda o destino, né? Então,
se você querendo, se esforçando e tendo a vontade, você consegue mudar o teu destino. Então, é isso. Vamos lá. Onde está a minha flecha? Aqui. Vamos continuar. Aí o Gubbio vai continuar palestrando e ele disse que sem a posse delas, que são as qualidades morais e as virtudes excelsas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarcera-se-lhes então a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. Então, aqui ele reforça essa ideia, né, que o Alexandre tinha trazido para a gente no final da apresentação dele naquele dia. Então, o que o Gubbio vai falar? De novo, que essas qualidades morais excelsas são essas forças vivas que sem elas a gente não consegue caminhar para a perfeição, né? Então, que é impossível nossa ascensão. E que milhões de pessoas se apegam, né, a essas fantasias. Ele fala fantasias inúteis. Então, a gente pode pensar nos vícios, nas paixões, né? As pessoas que vivem na materialidade. Então, a gente fica presa. E quando a gente está preso a tudo isso, a gente acaba se tornando pessoas inseguras, frágeis, medrosas, né? E aí eu pensei muito na questão do conhecimento espírita, o que essa doutrina maravilhosa nos traz. Com esse conhecimento, a gente acaba se livrando, se libertando desse cárcere, né? Então essa é como se fosse uma libertação mesmo, né? Que é o que esse livro, na verdade, traz para gente. Então, por quê? O conhecimento espírita, ele vai nos dar força, vai nos deixar fortes, vai nos solidificar. Então, ele vai colocar a gente num caminho certo, né? E a gente não vai mais se sentir perdido. Tem tanta gente, às vezes, encarnado que fica perdido, né, sem saber qual o sentido da vida, né? Para que eu estou aqui? Para que eu estou vivendo aqui? E a doutrina, ela nos dá esse sentido, né? Esse prumo. Então, é isso. E aí ele vai continuar falando da questão da. Você quer ir para mim ali? Você pode ler, por favor? O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo da matéria, diferente a que foram arrebatadas. E, após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Olha que interessante que ele traz aqui. Primeiro ele fala da perda de tempo da gente, né? Quando a gente está encarnado e a gente vive nessa, nesses erros, né? Nas paixões, na materialidade, como a gente acabou de dizer. Então, a gente perde muito tempo. E quando a gente vive nessa situação, a gente acaba desorganizando o nosso perispírito. E aí, quando a gente desencarna, o choque do desencarne vai intensificar essa desorganização no perispírito. E aí a gente fica perdido lá do outro lado, chega na condição dos espíritos errantes, que ficam aflitos, revoltados, às vezes querem se vingar de alguma coisa. E aí o que acontece? A gente fica nessa vibração que a gente é atraído para se ligar a grupos que têm essa mesma vibração. Então a gente acaba se ligando a esses grupos por causa da nossa sintonia com eles, né? Então o primeiro grupo que aparece, que tem uma vibração parecida, a gente se liga a eles. Então é muito complicado, né? E aí ele fala até ó, de aventura em fictícios prazeres, né? Então eles vão ficar ligados com esses grupos. E vamos lá. Pode ler.
Por favor, obrigada. Organização. Formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos, vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Aí esse grupo, né, esses grupos de espíritos, eles são muito organizados, são falanges, né? E eles vivem exatamente nessa vibração, porque eles são muito apegados à Terra. E eles não conseguem sair daqui. Então eles vivem, eles querem viver apegados a esses milhões de encarnados. Eu diria assim, quando o livro foi escrito, que ele fala milhões, eu diria que hoje em dia são bilhões, né? A gente poderia chegar a dizer que são bilhões de encarnados que vivem ainda apegados a essas paixões mundanas. Então, o que que acontece? Eles ficam ali, né? Então, eles sugam a energia desses encarnados. Então, é como se fossem sanguessugas mesmo. A gente pode até pensar também no caso do vampirismo aqui, né? E aí eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas a gente conhece que às vezes se dizem, ah, eu não tenho energia, aquelas pessoas que estão sempre cansadas e tal, ou então que estão sempre deprimidas, com problemas assim desse tipo. É, a gente pode imaginar, né? Que essas pessoas estão atraindo esses espíritos, né? Esses grupos organizados. Aí eu fiquei pensando em alguns casos, os casos que nós já estudamos nos livros anteriores do André Luiz, e eu lembrei daquele caso da família que está em volta da mesa fazendo uma refeição. Não sei se vocês lembram desse caso, que os espíritos estavam ali e estavam sugando os nutrientes daquela comida, eles absorvem os nutrientes daquela comida. Então, para a gente ter uma ideia, né, essa conexão é muito, muito forte, né? E aí eu fiquei pensando, como é que a gente se protege de tudo isso? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem o hábito de fazer uma oração antes da refeição, né? Nesse caso, né? Estou dando esse exemplo da refeição, né? Mas em qualquer caso, a gente fazendo preces, a gente estando sempre conectado com os benfeitores, sempre numa intenção de prece, ou seja, quando a gente estiver sempre tentando fazer o máximo das nossas atividades com amor, pensando em agir conforme as leis, né, divinas, a gente eleva, né, a nossa vibração e a gente acaba se protegendo, né, dessa ligação. Vamos lá. Você pode ler para mim? Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que, na esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Muito interessante o que ele diz aqui, né? Ele dá o exemplo de um animal, por exemplo, da vaca, né? Esse animal, quando ele está sendo explorado durante essa vida dele ali, ele não pode ser julgado por estar sendo conivente, mas nós, seres humanos, que somos animais racionais, nós seremos responsabilizados. Então, dependendo das nossas atitudes, se a gente se deixar levar, né, e ser explorado por esses desencarnados, a gente vai responder por isso.
Então, está dizendo aqui que eles normalmente se organizam, eles vão cultuar a revolta, o egoísmo, a vingança. E então, nós encarnados, quando a gente foge das leis divinas, que a gente não está prestando atenção nas nossas atitudes, a gente acaba fortalecendo essa aliança. Então, a gente alimenta essa aliança, né? Então, toda vez que fugimos das leis divinas, a gente atrai, a gente se liga mais ainda, né, a esses espíritos organizados. E eu fiquei pensando na questão da evolução do nosso planeta, né? Que a gente fica, eu sempre falo, eu queria tanto eu queria tanto ver, né? Ainda nessa encarnação, né? A transformação no mundo de regeneração, o César a gente fala, ei, meu Deus do céu, isso aí vai demorar muitos anos ainda. E eu acho que estudando tudo isso, que na verdade eu fico com uma esperançazinha, né? Uma esperança, mas não adianta, a gente tem que ser realista e ver que vai demorar muito mesmo, né? Porque para a gente evoluir, a gente precisa fazer nossa mudança, a gente precisa se ligar às leis divinas e fazer, né, esse caminho. E quantos bilhões de pessoas ainda não fazem, né? Então, vai ser longa a mudança. Né? Então, por exemplo, quando a gente estuda, a gente consegue traçar um caminho mais rápido. Né? Agora, eu fiquei pensando aqui, quando a gente faz esse caminho, que a gente estuda, a gente se liga, a gente segue as leis divinas, eu pensei, existem duas opções que a gente pode fazer em relação a essa ligação que a gente tinha com esses espíritos, né? Tinha ou tem. Primeiro que a gente pode, conforme a gente estuda e a gente começa a fazer nossa reforma íntima e tudo, a gente pode afastar esses espíritos da gente, né? Porque aí a gente vai se ligar com os benfeitores e a gente acaba afastando. Mas eu acho que aí tem um outro ponto muito interessante, porque a gente pode influenciar esses espíritos para o bem, quando eles têm uma abertura, né, desses espíritos. Então, a gente pode influenciá-los. Então, por isso que é muito importante, além da gente estar se transformando, a gente pode ajudar na transformação do outro. Você pode ler? Obrigada. Simbiose. Um e outro, por isto, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos assim, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmo, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Interessante como toda essa situação leva a uma verdadeira simbiose, né? Então, essa ligação às vezes se torna tão intrínseca que, em outros casos que a gente já estudou também nos livros anteriores, às vezes a gente viu um caso que o benfeitor disse, né? A gente não pode nem afastar esse espírito desse encarnado, porque pode até levar à morte desse encarnado. Então são situações muito, muito complicadas, né? E é muito interessante aqui, ó. Ele fala que tudo isso acontece quando nós menosprezamos em nós mesmos as sementes divinas. Então a semente está lá, né? Resta, com a nossa vontade, a gente pode fazer essa semente brotar. Há milhões de almas humanas que, se não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele. Qual acontece às árvores que brotam sempre, profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais que são herdeiras.
afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido da libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destroem, então, o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. Eu tive dificuldade aqui, eu até deixei isso aqui em vermelho, que eu pedi ajuda ao César. Então, eu vou explicar para vocês o que ele me explicou, tá bom? Vou tentar pelo menos, né? Espero que eu consiga. É, o que é impressionante aqui é a gente pensar nessa questão dessas milhões de almas que estão há tanto tempo na mesma situação, né? Há 10 mil anos ele cita aqui. Gente, 10 mil anos é muito tempo, né? Então ele fala aqui que elas morrem, renascem, morrem de novo. Hã? Elas somos nós. Somos nós. Pois é. Agora é interessante, até o César me chamou a atenção, falou: olha que interessante essa figura que ele usa aqui das árvores, né? Então é como se fossem árvores grandes, antigas, né? Que têm raízes muito profundas. E aí, mesmo se você podar essas árvores elas voltam a crescer, né? Então, e aí, esses espíritos, eles ficam nesse ciclo, né? É um ciclo que se eterniza, né? Nessa ignorância. É, Então, esses espíritos são como essa árvore, né? O César estava me explicando, que eles vão se enraizar na terra. Então, é como se eles estivessem crescendo para baixo, né? Aí são espíritos geralmente que querem poder, querem controle, né? Querem dinheiro, é sempre a questão da ganância, né? Mas o César falou também, assim, que eles sofrem, num certo momento eles sofrem. Às vezes eles se sentem sufocados, eles sentem a necessidade de se libertar, mas eles não sabem, na atual situação de encarnação deles, de compreensão deles da vida, a única coisa que eles sabem fazer é, de repente, provocar uma guerra. E aí a gente vê que em toda a história, nesses 10 mil anos, aí, se a gente for pensar, tiveram várias histórias de muita turbulência em que civilizações acabaram desaparecendo. Então, são lutas e guerras constantes, né? E aí eles acabam destruindo, né, essas civilizações. E no final, depois, eles renascem aí em outra civilização. E esse ciclo vai indo, vai continuando. E fazem tudo novamente e se eterniza, né? É por isso que eles estão aí há tanto tempo, né? Há 10 mil anos, sempre nessa mesma história. E o César estava me explicando também, né, que eu não tinha entendido direito, que é como se fosse uma guerra nos dois planos. Então, por exemplo, quando o espírito ele está desencarnado, ele faz parte dessas falanges, né, que são essas organizações que querem controlar o poder na Terra. Então, eles fazem um controle sobre os encarnados para poder controlar tudo isso. E quando eles estão encarnados, né, eles querem construir, né, às vezes destruir e reconstruir uma civilização, mas com o reflexo do que eles são, né, o reflexo deles. Então, até o César comentou que eles são muito inteligentes, né? Mas são sempre voltados para essas coisas exteriores, né? Que é o poder, sempre essa questão da ganância. É isso, espero que eu tenha explicado direito. Mas aí o Google vai dizer que. Pode ler, Ale? Milhões de trabalhadores do bem. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas,
Os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam ao ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados, em sublime trabalho de compaixão. Formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo e, aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente, embora humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora, com as bênçãos da luz celeste. Gente, olha que maravilha isso. Então a gente vai ver, Jesus nos dá essa bênção, né? De nos enviar esses seres de missionários, benfeitores, que reencarnam aqui no planeta de tempos em tempos, para nos ajudar a crescer, né? A evoluir como civilização, a avançar. Então, a gente nunca pode esquecer que Jesus está no leme, né? Ele está no leme dessa grande embarcação, né, que é o nosso planeta Terra. E então, toda vez que a gente. E esses benfeitores, esses missionários, são seres que já compreenderam bem o caminho dessa. Como seguir as leis divinas, eles já se libertaram dessa escravidão, desse cárcere e eles estão aí trabalhando e eles voltam com muito amor e boa vontade para nos ajudar, né? Aí o Eloy, quando eu estava lendo, eu só lia Eloá, mania de pensar em francês. É, o Eloy, ele tinha uma questão, ele pergunta, nossa, mas a vida na Terra, né, que é uma vida infinita, por que que ela é tão estranha e ameaçadora, né? Quem diria, né? E aí o Gúbio vai dizer, né? Sim, é assim mesmo. Mas ele vai dizer uma coisa muito importante, ó. A ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas, mas a criatura prosseguirá na tarefa de autoconhecimento. Então, quando a gente estava estudando às sextas-feiras lá o livro O Céu e o Inferno, a gente viu que o Allan Kardec ele refuta, né, de uma maneira muito inteligente, clara, né, os argumentos da igreja. E a gente vê, né, a gente já viu quantas pessoas estão afastadas das igrejas por conta desses argumentos. Então a gente até comentou muitas vezes nos estudos, a igreja tem que evoluir, porque não dá, né? Cada vez mais pessoas se afastam por conta disso. Então, as religiões ajudam, não ajudaram nesse, o homem, as religiões poderiam ter ajudado o homem a caminhar mais rápido, mas por conta desses argumentos que são muito fracos, é, e não lógicos, né, que não são lógicos, a gente acaba não conseguindo avançar tão rápido quanto poderia. Bom, pode ler? Cocriação. A força mental, na luta comum, permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco, onde estivermos. Olha que interessante tudo isso, né? Ele fala aqui da força mental. Ele fala que a força mental é um patrimônio eterno. E que se a gente, dependendo da direção que a gente da direção que a gente dá para essas forças, a gente pode se sublimar ou a gente pode se viciar.
né? Então, a força mental, ela emite raios criadores sobre a matéria passiva. Então, ele termina lá falando que somos herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco onde estivermos. Então, é como se nós fôssemos co-criadores de tudo isso, e depende da gente, da nossa vontade, né? Então, aqui entra de novo a questão da vontade. Né? Então, se a gente continua usando a nossa força mental nos vícios e nas paixões, a gente se vicia, né? Nas paixões a gente se vicia. Se a gente usar na forma correta, a gente pode se sublimar. Então, depende de nós. E aí ele vai terminar com uma questão muito bonita, que ele disse: não será tudo isso perfeitamente inteligível? O Gubbio pergunta, né? Ele fala: é por essa razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo, e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. Olha que coisa linda, gente. Não sei nem. Tenho até medo de comentar para não tirar a beleza desse texto. Mas, Senhor, é só a gente abrir, né? Abrir, se abrir, abrir a porta da nossa alma. E Jesus está lá. A gente vai ter um contato direto com Ele, né? Então é maravilhoso, né? E como Jesus nos ensinou, né, quando Ele veio, esse caminho é o amor. Nada mais que o amor, né? E aí é isso. Obrigada, gente. Bom, obrigado, Adriana. Muito bom, Adri. Muito bem explicado. Então, vamos lá então para a segunda parte. Nós estava comentando, né? Nós comentamos hoje, estava falando com a Giovana e chega a ser assustador, né? Que criaturas humanas possam se obstinar por tanto tempo, né? 10.000 anos são cada mil anos são 10 séculos, né? Então, é 10 vezes São 10 100 séculos. são 100 séculos. Então, é muita coisa, né? E isso explica, né, a dificuldade que é o trabalho, o processo de reforma íntima, de alteração desse quadro, que é o quadro ainda de muitos espíritos na Terra, né? Então, nós vemos que 10.000 anos, você coloca 8.000 antes de Cristo, né, quando os espíritos de Capela começaram a reencarnar na Terra, né? Então, nós vamos ver que tanto na Terra quanto na esfera espiritual, eles se agrupam pelas afinidades, né? Quase sempre são espíritos de uma natureza extremamente guerreira, né? Voltados para a guerra, Controle. a função que eles amam realmente, né? Então, o poder, o controle, os prazeres, a posse. E são almas atormentadas, né? Porque elas crescem realmente para baixo, né? Elas fincam raízes na terra e não querem, né, crescer para buscar, né, os aspectos superiores da alma. Então, vivem vazias, atormentadas, né? Participam da criação de civilizações, da destruição de civilizações, passam de uma civilização a outra, né? Então,
Basta a gente pegar, né? 8.000 antes de Cristo é quando eles começam a reencarnar. Lá para 5.000, nós vamos ver o aparecimento das grandes civilizações da Suméria. Depois, mais tarde, nós veremos os babilônios, nós veremos os assírios, né, os persas e os egípcios, a civilização da Índia. E eles vão, né? Chega um momento que essas civilizações colapsam, né? E eles partem e começam outra, né? Então é sempre esse. E aí nós vamos vendo, né, que são espíritos que no plano espiritual criam, né, verdadeiras civilizações no plano espiritual, né, verdadeiras cidades, países, que continuam interagindo constantemente com a vida material. Eles não querem saber de outra vida, eles não querem saber de avançar em outra direção que não seja essa do mundo, né? E André Luiz explica, né, isso, eu acho interessante quando ele fala que é a afinidade mental que determina, né? Ele está explicando isso porque ele quer que nós entendamos mais para frente como é que são construídos esses lugares nas regiões espirituais, né? Então, assim como 1.000 raios se juntam para fazer um astro luminoso, né? 1.000 raios obscuros se juntam para formar essas zonas inferiores. Então, André Luiz vai descrever nesse livro tribunais, cidades, né, prédios, e porque a matéria do espiritual, ela reflete essas mentes, e algumas delas são muito habilidosas, né? Eles sabem usar o poder mental para construir no plano espiritual, porque isso obedece a uma lei fundamental, né? Não é só espírito superior que tem direito de construir uma casa. Só que a casa vai refletir, né, aquilo que eles são. E por isso esses lugares são obscuros, não têm luminosidade, são, né, valas no plano espiritual, grandes abismos, né? E aí nós vemos, né, que eles estão o tempo todo preocupados com a Terra. Eles estão preocupados com a Terra. Tem espíritos desse tipo, a gente às vezes fala, né? Tem alguns que a gente acompanha aí nos noticiários, né? Você fala, ah, meu Deus, né? Quando esse desencarnar, vai ser um sofrimento? Vai nada, né? Está tão anestesiado para o bem que eles vão se filiar imediatamente no plano espiritual às falanges das trevas, porque é de onde eles vieram, né? Então, De ambiente, eles né? não mudam, demora muito tempo, né? E toda vez que eles estão exaustos, que eles estão insatisfeitos, eles inventam uma revolução. Então, são os guerreiros e revolucionários constantes, né, da face do planeta. E porque ao invés de entender que o trabalho é interior, eles sempre acham que é exterior. A insatisfação é porque, bom, eu preciso conquistar algo novo, eu preciso iniciar uma nova, né, eu preciso destruir. Então, quando nós vemos, por exemplo, os teóricos, né, tardios do marxismo na escola de Frankfurt dizendo nós temos que fazer o trabalho do negativo, né? Nós temos que criticar tudo, destruir tudo, abolir tudo, né? Então, aí nós entendemos, né? Eles não têm a preocupação de construir nada. Agora, isso tudo implica em séculos de sofrimentos, né? Porque são almas que se obstinam e que fazem isso, né? Elas querem isso. Então, isso explica por que que no plano espiritual eles se juntam em milhões e constroem, né, essa vida, porque eles procuram um lugar onde eles possam continuar sendo eles mesmos, né? Então, como estava no texto, né, que a Adriana apresentou, eles buscam o primeiro grupo que aparece, que eles possam ser acolhidos e continuar sendo o que eles sempre foram, eles aderem, né? E assim vamos indo. Então, felizes aqueles que, como nós, já estamos começando a entender que isso é miséria, né?
que isso é escravidão, que isso ficar na lama. Não somos melhores que eles, não somos superiores, mas nós, ao menos, estamos entendendo, né, que a nossa condição tem que mudar, né, tem que melhorar. Então, vamos lá, vamos abrir para outras participações, se tivermos. Então, a Yuri vai falar do Shin. Tu vai falar, Yuri? Pode ir, João. Oi, boa noite. Sim? Não? Falo? Ah, sim. Desculpe. Então, uma das coisas que chamou minha atenção nessa parte, acho que é um capítulo eu encontrei difícil e que precisa muito estudo. Ah, acho, achei que eu falei. Ele falou, eu encontrei difícil, Oh, eu meu achei. Deus, esta mulher tem a cabeça dura. Nós entendemos. Achei difícil, acho que precisa assim estudo linha por linha, mas uma das coisas que a Adri chamou-se o slice simbioses, essa obsessão que se obsedam mutuamente, como os desencarnados dependem os desencarnados dependem dos encarnados, mas também os encarnados dependem dos desencarnados. Eu vou contar assim uma história rapidinha que tem um membro da família do lado do Sebastião, o marido de uma irmã dele, que ele está assim sofrendo muita tem tem, tem uma a cara um pouco torcida e ele tem muitas dores e assim a irmã dele pediu para fazer o passe para ele. Ali a gente fez e depois o espírito vem nos estudos, nos trabalhos mediúmicos e depois nós falamos com essa pessoa e dissemos, não, você pode vir às preces, estudos, e ter uma presença aí que está com você. E ele diz, eu gosto da presença deles. Vocês não vão fazer nada. Eu gosto de estar com eles, eu sei que eles estão presentes, mas eu me sinto bem com eles. Assim, a gente poderia encontrar assim, surpreendente, não? Mas tem muitos desencarnados que gostam dessas energias e a gente viveu isso muito de perto. Então, as pessoas não querem mudar e inconscientemente se sentem cômodos com essas influências e isso traz essas cadeias de sofrimento, esses ciclos de sofrimento que não termina porque ele está mal e ele entende isso, mas ele continua nessa situação. Então, a gente pensa que ou queremos livrar-nos dos obsessores, mas nem todos. E eu me lembro quando eu comecei também o trabalho, fazendo as reuniões mediúmicas e tudo isso, os benfeitores falaram, não, que eu me sentia muito eh, em sintonia com essas forças mais escuras. E tomou tempo para desligar-me de tudo isso, não? E a gente vive isso e não é fácil, não é fácil, porque a gente entende que estamos em sofrimento, mas estamos tão acostumbrados a eles, temos tanto, o perispírito nosso está assim com essas energias que fica difícil. Agora, eu imagino eu estando aqui, estando consciente, estudando, não posso imaginar como nossos irmãos que não conhecem nada disso. Então, assim, se para mim foi difícil, eu imagino para eles, para outras pessoas. Então, não é, acho que não é nós sabemos que não estamos julgando ninguém, mas não é fácil essa simbiose que a gente vive e isso, pelo amor. Obrigado, Yuri. Com certeza isso é um dos grandes problemas, né? E como você bem ressaltou, ter consciência disso já é um grande avanço, né? Porque você pode trabalhar na sua libertação e compreender isso. Mas nós vemos, né, milhares de pessoas vivendo essas simbioses sem sequer dar conta, né, de que estão nelas. No texto, né, que foi apresentado,
Eles falam, né? Chama de um verdadeiro rebanho de bovinos, né? Assim como nós exploramos rebanhos, né, de bovinos na terra para ter o leite, a carne, e eles exploram populações inteiras, mas essas populações não são vítimas inocentes, né? Nós temos sempre a opção do bem, nós temos sempre a opção do esclarecimento, mas muitos estão escolhendo, né, esse caminho. Então, a quantidade de mal-estares, de depressões, de exaustão física, né? Como a Adriana falou, as pessoas estão sempre cansadas, sempre deprimidas, entristecidas. Tá cheio, né? E muitos não se dão conta de que isso, lógico que pode ser um processo espiritual da pessoa, temporário, né? Mas a gente sabe que são milhares de casos e essa simbiose, ela não é ela se manifesta individualmente, mas ela funciona muito no coletivo. As grandes festas de carnaval, né? Os jogos de futebol cheio de gente que vão para brigar, para gritar, para beber, né? As festas de rua, os grandes shows, né? Que tem cada dia mais uma característica de diabolismo, satanismo. Tivemos no Brasil, né, vários shows recentemente aí de pretensas grandes estrelas, mas que são, na verdade, almas profundamente perturbadas, né? Inclusive vinculadas a cultos satânicos. Então, nós vemos que eles estão, né, com o poder das mídias que nós temos hoje, isso está. Agora, nós não podemos esquecer que milhares dessas almas vêm do plano espiritual para a Terra. E muitos, alguns são inocentes, explorados, né? Mas muitos embarcam muito rápido nessa bagunça, porque está neles, né? Eles estão tendo a chance da reencarnação, eles estão tendo a chance de recomeçar, de aprender algo novo, porque é para isso que serve a reencarnação. Mas você vê lá a garotinha com 14 anos, né, indo lá para a festa rave na bagunça e quer a bagunça e entendeu? E mesmo para sair disso tem que querer. Às vezes a gente convida, né, uma pessoa para vir num estudo ou para escutar alguma coisa e não aceita. Quantos pais tentam, né, mostrar para os filhos que o grupo de amigos não é o grupo ideal, a pessoa não aceita. Então, para que você consiga tirar alguém, né, de um grupo desse que exerce uma influência muito forte, é necessário querer muito, né, o exercício da vontade, e eu acho que isso só chega quando a pessoa fica exausta, né, de estar vivendo a mesma experiência sempre, se sente naquela exaustão, aí vem o sofrimento, aí precisa chegar nisso. E Deus, acho que Deus deixa, porque como Deus nos deixa livres para as nossas escolhas, então às vezes Ele deixa que a gente vá até o fundo do abismo, e aí quando a pessoa estende a mão e pede socorro, o socorro vem. Né? Mas porque não adianta, às vezes, os benfeitores estão lá para auxiliar, como ele diz no texto, né? Os benfeitores, eles voltam para a Terra, tanto que eles encarnam para nos ajudarem, eles vêm também, né? Eles estão entre nós, os benfeitores, mas eles só podem ajudar aqueles que estendem as mãos, porque senão não existe onde se agarrar, né? Porque se ninguém ora, ninguém estuda, né? As pessoas não querem a compreensão espiritual. É impressionante a dureza de coração das pessoas para a espiritualidade. É impressionante. Eu não consigo conversar com uma pessoa no meu trabalho. Não existe uma pessoa no meu trabalho com quem eu possa conversar. Hoje eu estava falando com um colega meu, eu falando de psiquiatria, não sei o quê. Aí ele começou a falar que a psiquiatria é a eletricidade do cérebro. Eu falei, olha, eu penso mais que isso. Para mim é mais que isso.
Mas aí a pessoa desconversa, não entendeu? E não quer saber de ouvir a nossa opinião. É impressionante. Eu trabalho com 20 pessoas e não tem uma pessoa para eu conversar. São pessoas boas, mas não estão abertas ao espiritual, a entender um pouco mais, a entender qual é a nossa visão. É muito triste. Agora, até onde vão ter que viver, né? Quantas experiências vão ter que viver até que essas pessoas se abram? E é muito triste porque ele diz no início, né, quando a Adri colocou, né, ele coloca aqui no texto, são personalidades vulgares. Não estou falando dessas pessoas, porque tem pessoas boas, né? Mas esses espíritos do qual se trata o texto que a gente está estudando são espíritos que estão numa condição ainda muito materializadas, são espíritos que presos às paixões materiais, né? Como o César deu exemplo, e a Adriana também, as paixões da terra, né? Do mundo, o dinheiro, a ganância, o poder, e aí passam por cima de quem quer para se manterem no poder e prejudicam milhares e milhares de pessoas para se manterem na posição onde estão. Então, são desses espíritos que esse texto está falando. Graças a Deus, eu acho que a gente já saiu desse estado, né, de estarmos prejudicando as pessoas para ter dinheiro, para ter poder e para ter influência no mundo. Nós não estamos, não, acho que não tem ninguém aqui que está nesse estado. Mas ele vai dizer aqui que são personalidades vulgares, que apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores, né? Então, o dinheiro, o poder, são recursos exteriores. E e nele centralizam os sentimentos mais nobres. Então, nas coisas do mundo que eles vão direcionar os seus sentimentos mais nobres às coisas do mundo. Então, o amor, as pessoas vão se relacionar por interesse, vão procurar os amigos por interesse, quem que pode me dar mais? Com quem eu posso ter mais? Então, não existe sinceridade, né, nos sentimentos. Seria um jogo. Os sentimentos mais nobres, amor, amizade, respeito, não existe, né? Ou existe, mas canalizado para tirar proveito, para se beneficiar nos recursos do mundo. Então, um espírito desse, e vai ser muito interessante, quem está aqui hoje, o estudo de sexta-feira, porque no estudo de sexta-feira, nós vamos estudar um capítulo do livro Emmanuel que fala os espíritos do mundo, da terra, né? Os espíritos da terra. Então, são espíritos que eles são espíritos que começaram aqui o processo de evolução. Não são espíritos que vieram de um outro planeta, e são espíritos da Terra. E eles se identificam com os fluidos da Terra. Então, são esses fluidos que os mantêm. E para sair disso, né? E é espantoso. Imagina, você levar 10 mil anos para você se dar conta de que você está girando em torno de um eixo que é a materialidade, sem jamais se perguntar, né, o que existe além disso, né, qual é o sentido da vida, o espiritual, né, para qual Jesus veio para nos despertar, que é o reino de Deus, né, que o reino de Deus não é deste mundo, é muito além daqui. Então, é um caminho muito longo, né, e depende da nossa vontade e do nosso querer, né? Como Jesus disse a Emmanuel lá quando ele era o senador romano, né? Está no teu querer. A gente acha exagerado, né? Quando Jesus fala, está no teu querer, vem agora ou somente daqui a séculos. Então, às vezes chega o convite para a pessoa e a pessoa às vezes não aceita naquele momento, só vai despertar depois de séculos. E quando ele fala que 10 mil anos, 10 mil são 100 séculos, imagina, né? Então, e Emmanuel despertou como? Não foi, né? Jesus lançou a sementinha ali, despertou um pouquinho da sementinha, mas foi só o sofrimento pelo qual ele passou, com a morte da esposa, com o filho, com o que aconteceu com o filho dele. Então foi preciso muito sofrimento para que ele deixasse, né, ser tocado pela mensagem divina. E como ele diz aqui, né, que também é muito lindo, a herança celestial ela é naturalmente vedada,
a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. As sementes divinas estão em nós, mas muitos de nós estamos menosprezando as sementes divinas. Então, essa herança celestial, ela não vai chegar para quem menospreza essa semente. É preciso que a gente abra o coração, né? Muito bom. Nós não podemos esquecer, né, que não é necessariamente todo mundo que vai ficar 10 mil anos, né, apegado ao Da mal, né? história é uma história, né? E nós temos casos notáveis que nos mostram, né, a possibilidade de mudança, de alteração, né? Há espíritos que fizeram avanços extraordinários em alguns séculos, alguns até surpreendentes, né? Lembro de ter ouvido o Arthur Valadares, não sei, ele dá de onde ele tirou a informação, mas ele diz que São Vicente de Paulo teria sido Herodes o Grande, né? É, Então, se São então, Vicente de Paulo, mil e 1600, seiscentos 1600 anos depois, quer dizer, 16 séculos, né? Uma é, transformação e é tanto. uma transformação e tanto, né? Se é verdade a informação, é uma transformação gigantesca, né? E então nós vemos outros casos como este na história do cristianismo, né? De almas que sofreram profundas mudanças, grandes Maria de transformações, né? Magdala. Maria de Magdala, né? Que na própria existência dela sofreu essa transformação. Então, nós somos criaturas ainda muito frágeis, caminhando, caindo, levantando, mas a diferença é que quando você reconhece que está errado, que cair é queda, né? Você não transforma mais a tua queda em racionalização, né? Você não inventa desculpas. Você diz, eu caí mesmo e agora eu preciso levantar e corrigir, né? Errei, cometi um crime, né? Então, o espírito, quando entra nesse contexto, ele começa a avançar, porque aí ele entende que precisa, né, ser humilde diante dos próprios erros, né? E essa tomada de consciência é muito pessoal, porque ela pode vir por muitos caminhos diferentes, né? Às vezes, uma alma pode ter já uma maturidade muito grande e se equivocar. Paulo de Tarso estava equivocado, né? E outros na história do cristianismo que estavam indo por caminhos completamente errados. Então, é um longo processo, né? Até que a gente tenha essa segurança do espírito que não está mais exposto aos perigos e tentações da matéria, né? Do meio, das influências sociais, familiares, né? Então, é um longo processo até a gente adquirir essa segurança. Mas ela depende, né, de nós abrirmos a porta, como estava no texto, né? Eis que estou à porta e Eis bato. que estou à porta e bato. Quer dizer, cabe a você abrir, me acolher e aceitar a ser conduzido, né? E buscar a transformação. Agora, isso vem com um processo de profunda mudança de compreensão da realidade, porque nós começamos a perceber que por maior que seja o nosso poder na Terra, ele acaba em poeira, né? Você pode conquistar o mundo inteiro, mas você nunca vai possuí-lo, porque vai acabar, né? Acaba para você e acaba e não tem jeito, né? E você pode ir para o plano espiritual, continuar pegado, não adianta, outro vai tomar aquilo de você Imagina o e, esforço para se manter nisso, pois né? é, então você vê assim, a gente percebe, né, a gana de Júlio César, de Alexandre, de Napoleão, né, a fúria que eles tinham para impor o seu poder, para conquistar, para derrubar, acaba tudo morto, que nem todo mundo, né? Assim, vai, quanto tempo vai, né, para a pessoa ir? Aí você pega um Zé Ninguém, né? Não sei se a Yuri conhece a expressão, né? Um nobody, né? Um Zé Ninguém, como Chico Xavier, né?
Diante do mundo, ele é o quê? Um Zé Ninguém, né? O Zé Ninguém que pode conversar com os dois lados da existência, que vê a realidade em duplo, que pode se deslocar espiritualmente para onde ele quer, que, né, pode curar, que pode. E aos olhos do mundo ele é o quê? Nada, né? Então quando você começa a entender isso, você começa a entender o que é o verdadeiro poder, o que é a verdadeira grandeza, né? O que é escravidão, o que é estar escravizado, o que é ser livre, né? Então é um longo processo de mudanças e de alterações de percepção, né? Mas é o processo, né? A lei do progresso é inevitável, mesmo que para uns, né, o progresso se faça por um caminho muito, muito longo. Quem garante que nós não fizemos esse caminho, né? Então, nós não somos da Terra, né? Isso é claro, né? Simples fato de sermos reencarnacionistas já mostra que nós não somos da Terra. Que é uma noção extremamente avançada que veio, né, com esses espíritos, inclusive degradados, né, sabendo que estavam reencarnando num mundo inferior. E se nós chegamos aqui, né, a 8.000 antes de Cristo ou mais, né, quer dizer, nós não estávamos entre os grandes líderes, provavelmente, nós éramos aquela massa, né, que seguia a bagunça e, e fazer o quê? A Giovana falou, eu tenho uma vergonha disso. Eu falei, a gente tem que ter vergonha, né? Fazer o quê? Passado é o passado, né? Mas é ele que nos ensina Mas é e essa vergonha que nos move também, né? Porque os exatamente. espíritos dizem, quando a gente chega no mundo espiritual, que você olha o que você fez, conhece a tua história, você sente vergonha, Exato. né? E pede para refazer, e pede para ter uma nova experiência, porque a vergonha é muito E grande, que né? bom Para que a quem tem gente consciência, né? e que bom que a gente está tendo essa vergonha aqui já, né? Agora, que nós estamos tendo consciência da nossa história aqui e agora, né? Quer dizer, imagina a distância, né? Que estão nossos milhões de irmãos, mesmo bilhões, podemos dizer, que não têm noção nenhuma disso, né? Que estão vivendo para comer, beber, reproduzir, e a coisa mais Almoçar, importante é o prazer, o carro, né? E aqueles outros que têm um pouco mais de inteligência, mas que estão preocupados em revolucionar o mundo, revolucionar o mundo, revolucionar o mundo, e que na verdade são, né, um bando de gente infeliz e desorientada. Então, que nós aproveitemos, né? Esse conhecimento foi adquirido com muito sofrimento, com certeza, né? Que nós não tenhamos ilusão de quanto nos custou isso. E não por virtude, mas por sofrimento. Oi, Yuri. Isso que você falou, não por virtude, mas pelo sofrimento, essa vergonha. Eu tive, no princípio, eu tinha, assim, muitas visões, muitas imagens que chegaram a mim de experiências passadas ou de coisas que eu fiz, e para mim era muito sofrimento, muito, muito. Eu tinha muita vergonha, tinha muita culpa. E eu aí perguntei aos benfeitores, sabe, porque eles me faziam, porque eu tinha essas lembranças. E ali eles me falaram, porque você assim vai lembrar do, não exatamente assim, mas do mal que você fez e assim nunca mais vai fazer de novo. Ah, então assim é uma uma bênção um bênção no final, porque ali eu tomei muita consciência de muitas coisas que eu nunca mais gostaria de fazer, ou a pessoa que eu era ontem no tempo, e acho que é um privilégio. Eu encontrei depois, para mim foi um castigo no princípio, porque eu não entendi, mas depois se transformou num privilégio. Então, assim, é necessário, eu acho que para, como Emmanuel fala, não, para as pedras, a dinamita, precisamos da dinamita, e como é bom que temos essa ajuda deles.
É isso, Yuri, exatamente. E é um processo, né, que, bom, vamos completando por hoje, mas é um processo, eu finalizaria lembrando, né, tem um escrito, né, de um dos padres da igreja lá do passado, e ele dizia, às vezes é mais fácil orientar uma alma que acabou de chegar nos caminhos, né, do que alguém que caiu, né, e recomeça. Porque aquele que cai e recomeça, muitas vezes os demônios, ele dizia, né, nós diríamos os espíritos obsessores, vão colocar diante dele sempre os seus erros para atormentá-lo, né? E então nós percebemos que aí vem o momento de humildade, né? O momento de humildade, de que os bons espíritos se permitem isso, é para que a gente tenha, né, consciência, como essa vivência da Yuri, por exemplo, né? Eu lembro no começo do processo dela, ela falava, né? Eles vivem me falando isso, me mostrando isso, né? E o que a gente diz para eles? Bom, meu irmão, muito obrigado, isso tudo é verdade, né? E agradeço você me lembrar, isso é importante que eu me lembre, porque eu não posso cair de novo. Agora, e você, né? Quanto tempo você vai ficar aqui projetando filme para mim, né? Então, você não tem nada de mais útil para fazer? Mas isso nos ajuda se nós tivermos a humildade de entender que é para o nosso bem, né? Se os benfeitores permitem, é para o nosso bem. Não é fácil superar culpas, né? Ter consciência do passado, das misérias, dos crimes, e é por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos, né? Nós não sabemos o que fizemos. Às vezes temos alguns vislumbres, né? Mas nós não sabemos, graças a Deus, exatamente, né? Mas é isso, muito bom. A gente vê que realmente é um estudo vasto, né? Foi muito bom a Giovana dividir isso em pequenas partes, porque realmente é rico demais, né? E vai ainda enriquecer mais, porque o que vem aí nas páginas que vamos estudar ainda é realmente vasto, né? Muito, muito vasto. É um universo que, inclusive, assustou muitos espíritas, né? Tem muita gente que não acredita, Muita né? gente que ficou assim, não é possível, né? Diante de certas coisas, é às vezes mais fácil a negação, né? Então, não foram, não foram, não foram leigos os primeiros a combater, né? Samuel Weiss e Pasteur, né? Quando eles desvendaram ao mundo a existência de vírus, bactérias e, né, foram médicos os primeiros a se opor, né? Porque a verdade era muito dura, né? Você ter que reconhecer que não sabia aquilo e que pudesse ser verdade, né? E são às vezes os espíritas, né, que vão se opor a isso, porque eles querem um mundinho encantado, né? Ninguém se opõe ao nosso lar, mas a gente imediatamente se opõe à verdade, né? Que pode nos incomodar, E o mas medo, né? e o medo. Agora, quem passou por ali, né? Eu não tive dificuldade nenhuma de reconhecer aquilo, né? Porque a gente sabe que já passou por ali, né? Então é isso, meus irmãos. Vamos finalizar por hoje, né? Agradecer a bênção do estudo. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nossos queridos benfeitores, nós agradecemos a alegria de partilharmos estes momentos entre irmãos, entre amigos, com vossas presenças de luz e de bondade,
aos nossos irmãos que buscam também no estudo estes momentos de reflexão que podem nos auxiliar a guiar nossas vidas, a orientar nossos caminhos. Nós agradecemos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com forças para continuarmos estudando, aprendendo e, sobretudo, vivenciando estes ensinamentos, que possamos, Mestre, incorporá-los profundamente em nós, para que eles venham a fazer parte da nossa forma de ser, de agir, reagir, de pensar. Nós agradecemos, Mestre, a luz que nos vem do alto, através destes textos maravilhosos, que nós possamos honrá-los com um estudo sério e respeitoso. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, abençoe nossas vidas, nossos lares, nossos irmãos que não puderam estar conosco. Que a vossa luz permaneça conosco, hoje e para todo sempre. E assim seja, Senhor.